Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h46, voltamos com o primeiro jornal desta segunda-feira. Segunda-feira é dia do Mexa-se com Saúde. Ele está aqui, o médico do esporte e cirurgião vascular, Dr. Rodrigo Gibim. Bom dia, doutor Rodrigo, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia a todos, bom dia nossos ouvintes. Vamos para mais um dia de discussão. Isometria, nós falamos rapidamente no finalzinho do programa da semana passada. É um tema que muita gente não conhece, às vezes faz sem saber o que é, mas nada como ter um profissional para poder passar toda a informação pra gente do que é isometria, doutor. Vamos lá, como eu gosto de fazer sempre, vamos começar dos começos, né? Primeiro a gente precisa entender a contração muscular, né? A contração muscular como eu falei, é fundamental para o gasto energético, né? Então é o músculo contraindo, gasta nossa energia e isso é atividade física, tá? Quando isso tem um caráter mais estruturado, visando algum objetivo, a gente vai chamar isso de exercício físico, né? As contrações musculares, elas envolvem processos que têm estímulos neurológicos, né? Que é o disparo do nervo motor, né? Do nervo que estimula a contração muscular. E isso acontece na junção do músculo com o nervo, né? Que chama unidade motora. E a partir de então desencadeia processos dentro do músculo para o músculo contrair. Junto com esse disparo neurológico, a gente precisa de fonte de energia, né? Que é a nossa moeda de troca energética, digamos assim, dentro do músculo. Para isso acontecer, através dos nossos nutrientes, é a formação também de um troço, digamos assim, né? Uma molécula que chama ATP, né? Que é adenosina trifosfato. É isso que dá energia para o músculo contrair em qualquer tipo de contração muscular. Entendi. A contração muscular, a gente pode ter alguns tipos de contração. A gente pode ter a contração isométrica, tá? O que é a contração isométrica? É a contração que não tem modificação do ângulo da articulação, tá? A gente pode ter uma contração isotônica, tá? Que era um nome bastante usado no passado. Hoje em dia a literatura mais atual se fala pra gente usar a terminologia me fugiu agora, isoinercial, tá? Porque na verdade o que seria o isotônico? O isotônico é quando eu tenho duas fases da contração muscular com alteração do ângulo da articulação. Uma fase que eu diminuo esse ângulo, que eu chamo de fase concêntrica, e de uma fase que eu aumento esse ângulo, que eu chamo de fase excêntrica. É mais fácil de a gente pensar isso fazendo uma rosca, um exercício de bíceps. Então eu tenho a fase concêntrica, quando eu puxo, né, o cotovelo para cima, e a fase excêntrica, quando eu relaxo esse bíceps e ponho o cotovelo para baixo. Tá? Por que não daria para falar em isotônica? Porque o tônus muscular é diferente na fase concêntrica e excêntrica, né? Isoinercial seria um nome mais interessante, porque a inércia exercida é a força da gravidade, que é igual para as duas situações, tá? E a outra situação que a gente pode falar é contração isocinética, que é aquela que tem essa diferença de amplitude da articulação, só que a fase concêntrica e a fase excêntrica, elas são feitas na mesma velocidade. Entendi. Obviamente isso a gente consegue fazer a olho, né, na academia, mas existem aparelhos específicos, sabe, que se chama aparelho de avaliação ou de teste isocinético, tá? Que consegue manter esse ângulo de articulação, essa velocidade de movimento regular. Isso é mais usado, por exemplo, em reabilitação pós-operatória, em testes de força, né? Como a gente vê, por exemplo, no futebol, que o cara fica numa cadeira, como se fosse lá uma cadeira extensora, e fica lá levantando a perna do sujeito, por exemplo, na reabilitação de ligamento cruzado anterior, tá? Então, frente a entendendo as contrações musculares, a gente volta ali pro isométrico, né? Como eu falei, a contração muscular é exercer uma força, né, contra uma resistência. Então, não necessariamente eu preciso dessa amplitude de articulação. A resistência pode ser o próprio peso corporal, né? Então, por isso que o exercício isométrico é uma contração muscular eficiente, tá? Ele tem diversas aplicações. Ele pode ser, por exemplo, utilizado em reabilitação pós-operatória, reabilitação de situações neurológicas, né? Em que a movimentação da articulação pode ser dolorosa ou pode ser contraindicada. Então, por exemplo, numa reconstrução de um ligamento, né? Eu não quero esticar esse ligamento, eu dei ponto no ligamento, eu fiz um enxerto no ligamento. Então, o processo inicial para não perder massa muscular é desencadear a contração através de uma não movimentação daquela articulação lesada, digamos assim, tá?
Outro processo, nessa situação também faz uma interface, é prevenção da atrofia muscular. Então, situações em que eu não consigo ter o movimento articular adequado, ou por limitação pós-operatória, de lesão, ou por doenças atróficas, né? Doenças neurodegenerativas, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, sequelas de AVC, eu posso prevenir a atrofia muscular, né? Então desencadeio a uma contração, um movimento simples, por exemplo, apoiar o peso do corpo contra a parede, e aí eu previno a atrofia muscular nos membros superiores, por exemplo. Outra situação é controle de dor, tá? Então, por acionar esse maior, como não tem o movimento da articulação, o gasto energético é um pouco menor, mas o músculo está contraído. Então, para manter essa contração muscular, eu tenho muito mais disparo neural. E junto com esse disparo neural motor, eu tenho algum acionamento de vias de dor que fazem a diminuição da percepção de dor cronicamente a esse estímulo, né? A outra situação é a gente utilizar como adjuvante num programa de treinamento quando eu viso performance esportiva, tá? Então, por exemplo, a performance esportiva, os esportes de uma maneira geral, eles usam contrações dinâmicas. O cara corre, pula, desacelera, muda de direção. Só que existem ângulos específicos de força que essas movimentações dinâmicas não permitem acionar, tá? Então é interessante a gente estimular alguns períodos de exercício isométrico para trabalhar essas forças específicas que possam ser transferidas no deslocamento. Por exemplo, como a Ellen citou aqui na prévia, a prancha abdominal, né? A prancha abdominal é um estímulo, né? Que você fica lá reto, contraído, né? Com o corpo esticado contra o chão, sem se deslocar. E é um estímulo muito interessante para acionamento de toda essa musculatura que a gente chama que é estabilizadora do core, né? Do core, que é a parte do torso, né? O tórax, o abdômen, as costas. Então tem um acionamento muito grande da musculatura abdominal e paravertebral. Isso é muito difícil de ser trabalhado especificamente com movimentos de deslocamento. Óbvio que se trabalha, mas o ângulo de trabalho desses músculos são muito mais acionados nesse tipo de situação. Uma outra situação na performance esportiva é que, como existe essa contração muscular excessiva, digamos assim, sem gerar deslocamento, com um maior acionamento muscular, isso dá uma certa resistência maior à fadiga. Então você fica preparado para os estímulos mais intensos quando tiver o deslocamento muscular, que aquele músculo suporta ficar com um regime, né, de não estar recebendo tanto fluxo sanguíneo, porque ele está contraído, com vários disparos neurais. Então dá um fortalecimento, inclusive? Exatamente, um fortalecimento adicional. E uma outra coisa interessante é que isso é muito utilizado, às vezes vocês podem ver isso nos treinos dos personagens, nas academias, como pré-ativação muscular. Então, o que o personal faz? Faz, por exemplo, o sujeito ficar fazendo um agachamento contra a parede isométrico, né? Então ele fica sentadinho ali, como se ficasse sentado no ar, né? E aí depois ele vai fazer um exercício específico, por exemplo, um agachamento com contração dinâmica e tal. Então, por ter esse maior acionamento muscular, você prepara o músculo por um estímulo subsequente com maior geração de força, né? Entendi. Então essa questão em relação à performance esportiva. E uma outra situação bastante interessante é a utilização em saúde, né? Então a gente tem documentação científica muito boa que alguns tipos de exercício isométrico, particularmente, né, aqueles que foram estudados, a gente não pode ampliar para todos, mas possivelmente todos têm o seu papel. Eles têm uma ótima resposta em saúde cardiovascular, tá? Então, a gente sabe hoje que, por exemplo, esse tipo de agachamento em cadeirinha contra a parede e uma outra contração muscular simples, que a gente utiliza bastante no idoso, principalmente de teste de força, que é o teste de hand grip. Sabe que é um teste que, sabe aquele, parece um alicatezinho assim que aperta, né? Então, ficar apertando aquele alicatezinho, por exemplo, por 2-3 minutos. E aquele prancha também é um bom também? Isso, a prancha eu falei, mas a prancha não é nessa situação. Não. Então, o hand grip e a cadeirinha, eles são boas situações para controle da pressão arterial, tá? Então, isso foi validado para controle da pressão arterial em pré-hipertensos e em hipertensos. É um exercício eficiente. Não é tão eficiente, por exemplo, quanto o exercício aeróbico, mas tem seu grau de magnitude no controle da pressão arterial, né? E também melhora a função da camada interna dos vasos sanguíneos, que é o nosso determinante de saúde cardiovascular. Então melhora a função endotelial, diminui a formação de placas de gordura, melhora a dilatação das nossas artérias nas situações de estresse, por exemplo, né? Diminui a chance de infarto, de AVC, de obstrução das artérias das pernas, né?
Por isso que pode ser usado num programa que a gente chama de reabilitação cardíaca. Quando o paciente tem uma sequela de um infarto, de uma cirurgia do coração por válvula, por alguma outra situação, muitas vezes ele fica limitado de ter esse gasto energético maior pelo deslocamento articular, pela movimentação articular. Então é um exercício de menor demanda, né? Eficiente para melhorar a saúde cardiovascular global. Bom, deu para perceber aí, né? O doutor Rodrigo tá falando há quase 6 minutos aí. Gente, então tem muitos benefícios, desde que bem recomendado, bem né? recomendado. Na verdade, são exercícios que não são difíceis de serem reproduzidos, tá? Então, se a pessoa quiser começar a tentar um programa de treinamento, obviamente orientado, recebendo as informações, né, tentando uma reprodutibilidade daquilo que lhe foi passado e com um controle de execução, né? Às vezes ela não precisa estar lá com um profissional de educação física presencialmente, mas ela manda um vídeo, uma foto da posição que ela está fazendo. Mesmo esse sendo simples, ele não pode ser feito assim, não, vou ver na internet, vou começar a fazer. É complicado, porque aí não tem uma validação. Pode, como qualquer exercício mal executado pode levar a lesão. Mas isso aqui é tão simples que não vai dar nada, vai isso sim. Pode dar, e a simplicidade é relativa, né? Só sabe quem tentou fazer uma contração isométrica, né? Ficar parado numa perna só, fazer a prancha abdominal. O Márcio é campeão de uma perna só. Ficar encostado na parede em cadeirinha. É muito difícil. Então, como todo exercício, ele tem o seu caráter condicionante, precisa de carga progressiva. No caso, como a gente não está lidando com carga diferente, né? A carga é o peso corporal e a gravidade, a gente vai usar a variável tempo. Então vai começar lá, sei lá, de acordo com a capacidade da pessoa, com 10 segundos, depois progride para 30 segundos, depois progride para 1 minuto, e aí vai aumentando esse grau de condicionamento, né? Isso é bastante interessante, que talvez não seja o único exercício a se fazer, mas talvez seja uma etapa do processo de evolução da capacidade muscular, né? Dentro desse contexto da reabilitação, de uma introdução ao exercício físico. E depois ele passa a ter um outro papel, além desse papel condicionante ou de inserção, como esse complementar na performance, né? Ele ajuda na gênese de força, ajuda na resistência muscular à fadiga, ajuda no controle de dor, por exemplo, então nas dores articulares. De repente, se nós estamos numa temperatura como hoje, 7 graus, a pessoa fala, não vou sair de casa, não vou para academia. Ele pode fazer em casa um exercício como esse? Pode fazer em casa, e aí pode fazer também outros exercícios complementares simples com um peso corporal, né? É bastante interessante esses exercícios isométricos, eles têm um grau tão bom de acionamento muscular que eles são aplicados em outros modelos mais complexos de exercícios. Por exemplo, Pilates, né? Verdade. Pilates tem muita isometria. Outros exercícios, por exemplo, um tipo de exercício que a gente pode até conversar em algum outro momento, que são os exercícios calistênicos, né? As calistenias, né? A calistenia, que aí sim seria um exercício mais domiciliar, lógico, depende tudo do grau de avançado. Quando a gente fala de grau de habilidade da pessoa. Quando a gente fala em calistenia, muita gente pensa naqueles caras que ficam pulando muro nas cidades lá e tal. Não, mas são exercícios com peso corporal, que podem ser feitos com cadeira, que podem ser feitos com o próprio peso corporal, a utilização de flexão de braço, de polichinelo, com complementares exercícios isométricos, Já por eu exemplo. tenho pra semana que vem, então, hein? Bacana, pode ser. Não é o pode ser. parkour, né? Não é o parkour. Não é o parkour, mas o parkour envolve calistenia e isometria. E esse da né? cadeira eu vi na internet, só que é aquelas pegadinhas, né? Olha, você treina com a cadeira aqui, parece aqueles velhão todo saradão, você vai ficar assim 3 semanas. Mas isso... Aí você entra ali, mas é pegadinha, porque lógico, mas isso pra tem... você chegar, passar de uma fase, aí agora você tem que pagar tanto. Mas isso tem toda uma lógica, é isso que eu quero dizer. Mas por exemplo, desse da cadeira a parece calistenia, interessante. como ela envolve um gasto energético maior, com esses acionamentos neurais, com esses benefícios do exercício isométrico, ela realmente tende a ser um exercício que leva a definição muscular. Talvez não aquela proporção de ganho muscular, mas pelo seu grau de dificuldade, pelo seu grau de... tem um professor de educação física, um profissional de educação física que eu gosto muito do modo de pensar dele, ele chama Cauê La Scala. Ele é bem tradicional aí nessas coisas de trabalhar com exercício tempo eficiente e com exercício de peso corporal. Então, os exercícios com peso corporal bem executados, num programa bem pensado, que seja em ambiente domiciliar, eles são tempo eficientes, porque o tempo de descanso é pequeno, porque aumenta o gasto energético, porque dá definição muscular. Então, você consegue não tirar o sujeito do cenário da academia. Outra situação de exercício isométrico, junto com calistenia, obviamente, é muito utilizado em programas de treinamento militar, exército. Tá? Não necessariamente o cara tem academia. E o cara tem que se virar para ter um bom condicionamento muscular. Né? Outra situação aplicada no esporte.
tem bastante exercício, bastante modalidade esportiva que tem exercícios isométricos implícita, né? Por exemplo, luta olímpica, né? Que é wrestling, por exemplo, jiu-jitsu, né? Quanto tempo que o sujeito fica lá numa mesma posição, ou defendendo um golpe, né? Ou travando um golpe, ou no chão, na imobilização. E o preparo deles isso tudo é exercício isométrico, né? Legal. Olha, eu vou lançar um desafio aqui, né? Uma ideia, eu gosto de ideias, né? Vamos tentar criar um programa aqui, Prever Vida, com o seu trabalho, 30 dias aí de atividades que as pessoas vão poder estar acessando. Lore, eu vou ser bem sincero, eu não acredito nesses programas de 30 dias, porque existe... Então vamos fazer 300 dias, a gente tem que partir de um pressuposto que é o seguinte... Fazer alguma coisa pra começar. Tudo essa coisa de dias fixos, elas são picaretagem. Por quê? Porque a gente negligencia... Então não coloque prazo, vamos fazer um programa. Um programa sim, mas qual que é o grande problema? A supervisão, que é o que eu sempre bato. A grande situação o princípio do treinamento é individualidade biológica. Se não tem um bendito olhando qual é o comportamento daquele indivíduo, lógico que não. Como que eu vou titular a sua individualidade biológica? Eu vou fazer um programa de treinamento genérico, lato senso. Pode funcionar para você, não funcionar para ela. Não existe. Não tem uma por pessoa. Individualidade biológica, sua genética é diferente da minha, que é diferente da Ellen, que é diferente do Márcio. Mas não vai ter personal para todo mundo. Não é personal. É alguma situação que eu veja a resposta da pessoa e eu veja a necessidade e o ritmo de progressão de carga. Cada um come de um jeito. Você entende? Você acha que todo mundo, então, tem que ter um acompanhamento? Lore, ninguém pode fazer sem acompanhamento. O negócio é o seguinte, não existe almoço grátis. Não existe simplificação. É equipe multiprofissional, são situações. É aquela situação, a partir do momento que eu tiro o sujeito. Primeira coisa, o que eu sempre incentivo aqui: tirar as pessoas do sedentarismo. Passou disso, eu quero meta. Meta é acompanhamento. Meta é segmento. Meta é exercício evolutivo. Tá? Tem que ter progressão. Agora você estudou educação física? Como você vai titular sua progressão? Você estudou nutrição? Como que eu vou falar aqui, o quanto de proteína que você tem? Fazer uma avaliação da pessoa. Se existisse, meu querido, era a fórmula mágica para tudo, que é o que todo mundo busca. Então, na tua conta, nós vamos ter que ter aqui 150 mil habitantes e 150 mil personal para cada um. Não é personal, é o que eu tô falando. Os acompanhamento, todo mundo vai ter de acompanhamento. Então, todo mundo que for fazer atividade física tem que ter um acompanhamento profissional. Algum grau de acompanhamento profissional precisa, se quiser, sair do processo de ganho de saúde com exercício físico. Não dá para todo mundo ter esse acompanhamento presencial. Perfeito, eu concordo. Existe também um acompanhamento por internet. Existe. O que não existe é pacote pronto. As pessoas buscam pacote pronto. Elas fazem o quê? Eu faço a dieta que o meu coleguinha tá fazendo. A dieta pro coleguinha é do coleguinha, meu caro. Eu faço o treino que o meu coleguinha tá fazendo. O treino que o coleguinha tá fazendo é do coleguinha, meu caro, não é o seu. Então não é treinamento personalizado. Deveria ter uma não forma. Tem. Vamos terminar esse assunto. Não tem a encontrar fórmula. Não existe fórmula mágica. Não é matemático, porque a gente parte de um pressuposto. A gente parte de um pressuposto que é o número 1 do treinamento, que é individualidade biológica. Individualidade biológica, eu tenho que tratar o indivíduo como tal. Ele come diferente, ele processa diferente os nutrientes, ele tem uma resposta diferente ao exercício, ele tem uma resposta diferente ao condicionamento, ele tem uma resposta diferente à progressão de carga. Então, se eu tenho metas para aquele indivíduo, se eu estou lidando com um processo de emagrecimento, quais são as recomendações globais? As recomendações globais são em tempo, tá? Agora, como que eu vou fazer um programa de qualquer coisa se a recomendação formal, global do Colégio Americano de Medicina Esportiva para um exercício que gera emagrecimento são 400 minutos semanais de dedicação ao exercício físico? Quem da população se dedica 400 minutos semanais ao exercício físico? Quase ninguém. E pois é. E essa é a recomendação global do Colégio Americano de Medicina Esportiva de o exercício levar a emagrecimento, sendo que a gente sabe que o exercício não emagrece ninguém. Isso. Então, quer dizer, eu tenho algum objetivo de emagrecimento com exercício, eu vou 5 vezes por semana na academia e fico 1 hora, 60 minutos. 5 vezes por semana dá 300 minutos. Não bate a meta do Colégio Americano de Medicina Esportiva para recomendação global. Sendo que a gente pode ter aqueles quantas pessoas conseguem 5 vezes por semana na academia? Pois é, muito mas pouco. Não é ir na academia. Aí com o que o Márcio falou, o que eu posso fazer em casa, o que eu posso fazer na rua, o que é o importante do meu papel aqui e do meu importante de cativar nesse programa. Ele tem que ter uma orientação.
Lógico que ele tem que ter uma orientação. É isso que a gente voltou a chegar. Essa é a nossa proposta, uma orientação. Então o que a gente tem que fazer? Programas de saúde pública. Aí você tira esse coisa do profissional. Hoje, educação física é a área da saúde. Se eu crio uma educação física escolar decente e eu consciência corporal na criança, se eu tenho os programas globais, não é ideal. As prefeituras, da mesma forma que eu tenho médico na rede de saúde, eu preciso começar a ter profissional de educação física na rede de saúde. Eu faço grupo de controle de hipertensão, eu vou fazer grupo de controle de estimular o exercício isométrico, programas de treinamento, grupos de 30 pessoas nos bairros periféricos, e aí começa o negócio. Agora, vender programa mágico pra todo mundo e achar que todo mundo vai ter resposta? Não vai ter. O tema é legal, mas 8h07 já estouramos muito sobre isso daí, né? Essa discussão aí. é gostosa, tá? Doutor Rodrigo Gibim, muito obrigado mais uma vez. Hoje foi legal, foi acalorado o debate. Não, tem que ser assim, Tem que gerar discussão. Tem que gerar essa discussão no sentido de buscar solução. Exato, mas a solução tá clara. Existe, a nossa grande briga é essa inserção dessa compreensão que o exercício físico ele tem que estar em todos os níveis de saúde para serem oferecidos à população. Mas esse então, mundo ideal nós não atingimos ainda. Vamos ver o que consegue agora. A gente não atingiu nível mundo, não é Brasil. Veja, a gente tem um problema de que o exercício físico não faz parte da graduação em medicina. Não faz parte da graduação em medicina. E a gente tem que ter. O médico não orienta exercício físico de uma maneira global. Só que aí é o que eu sempre falo aqui também. Eu tenho que sair como da minha tangente necessidade, que todo mundo sabe. A rede social tá aí, a Ana Maria Braga tá aí, qualquer situação tá lá informando, exercício é bom, comer bem é bom. Mas eu tenho que sair da necessidade da presunção e eu tenho que mostrar o que faz efeito para determinada situação, e isso é fisiologia do exercício. Então eu preciso o quê? Preciso ter um profissional que oriente essa abordagem inicial dentro do consultório de forma persuasiva, e eu preciso ter para onde encaminhar esse sujeito. Então, para onde encaminhar esse sujeito, o que eu preciso ter? Não tem dentista na unidade básica de saúde? Se eu identificar um problema odontológico, por que eu não tenho profissional de educação física fazendo grupo? Ideal. Por que eu não tenho? Tem que ter, né? Tem que ter. Nós temos muito que evoluir ainda. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeira FM.